Anda logo com isso, mulher. Você acha que aqui é pensão? A voz ecoou pela sala enorme, cheia de móveis caros, lustres brilhantes e quadros que valiam mais do que uma vida inteira de trabalho. A empregada abaixou a cabeça, apertando o pano de chão com força, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha de pé. Ela se chamava Dona Marta, uma mulher simples, mãos calejadas, costas curvadas por anos de trabalho pesado. Naquela casa, não era chamada pelo nome. Era a empregada. Às vezes, nem isso. Era apenas, ei, você, não quero ver poeira nenhuma quando eu voltar, disse a patroa, olhando com desprezo. E cuidado com os objetos, isso aqui custa mais do que você ganha em anos. Humilhação. Não era a primeira, nem a segunda. Já tinha perdido a conta de quantas vezes foi humilhada ali dentro. Dona Marta engoliu seco. Pensou no dinheiro curto, no empréstimo que tinha feito para pagar o aluguel, no Pix que precisava mandar para o filho naquele mesmo dia. Pensou em como a vida parecia não dar trégua. O que ninguém naquela casa sabia é que aquele filho, para quem ela mandava Pix escondida, para quem pedia desculpa por não poder ajudar mais, era um milionário. E mais, ele era o verdadeiro dono daquela mansão. E naquela mesma noite, ele voltaria para casa sem avisar. Se essa história já te prendeu, se inscreva agora, porque a reviravolta que vem a seguir vai fazer muita gente engolir a própria arrogância. Dona Marta acordava todos os dias antes do sol nascer. O despertador velho tocava às 4:30 da manhã e ela levantava sem reclamar, mesmo com o corpo doendo. Não porque a vida era justa, mas porque desistir nunca foi uma opção. Enquanto arrumava o café simples, pensava no passado. Criou o filho sozinha, lavou roupa dos outros, limpou casas, enfrentou ônibus lotados e noites mal dormidas. Quantas vezes foi humilhada por patrões que se achavam ricos só porque tinham mais dinheiro que ela? Demais vezes. Mesmo assim, nunca reclamou para o filho. Pelo contrário, sempre dizia pelo telefone: "Tá tudo bem, meu filho. Mãe dá um jeito." O que ela não contava era o empréstimo que fez para não ser despejada. O medo de não conseguir mandar o Pix combinado no fim do mês. A vergonha de pedir ajuda. Naquela casa, o tratamento era frio, distante. A patroa vivia exibindo joias, viagens, roupas caras. O patrão mal olhava para ela. Para eles, Dona Marta era só alguém que limpava o que sujavam. "Você quebrou esse copo?" perguntou a patroa certa vez, mesmo sem provas. "Não, senhora." "Claro que foi. Gente como você sempre estraga tudo." A frase ficou marcada. Gente como você. Naquela tarde, Dona Marta se sentou sozinha na área de serviço. Pegou o celular antigo e abriu a conversa do filho. Digitou, apagou, digitou de novo. "Filho, mãe vai atrasar um pouco o Pix esse mês. Me perdoa." Ela não sabia que naquele exato momento o filho estava a caminho do aeroporto. Nem que ele carregava um segredo capaz de virar aquela casa de cabeça para baixo. O nome dele era Eduardo. Para o mundo dos negócios, Eduardo era um milionário respeitado. Jovem, discreto, dono de empresas, investimentos e, sem que quase ninguém soubesse, o verdadeiro proprietário daquela mansão. Para revistas e eventos, ele era apenas mais um rico de sucesso. Para a mãe, era só o filho que ela acreditava ainda lutando para vencer. Eduardo nunca contou a verdade. Não por vergonha, mas por proteção. Ele sabia que se Dona Marta descobrisse, iria parar de trabalhar, se culpar por cada dificuldade passada e talvez até se afastar, achando que atrapalhava. Então, ele preferiu o silêncio. Preferiu deixar que ela acreditasse que ele ainda precisava daquele Pix mensal, daquela força invisível que vinha do amor de mãe. No aeroporto, esperando o voo atrasado, Eduardo abriu a mensagem dela. "Filho, mãe vai atrasar um pouco o Pix esse mês. Me perdoa." O peito apertou. Ele sabia que aquele atrasar significava sacrifício, significava empréstimo, contas atrasadas, noites sem dormir. E aquilo acendeu algo dentro dele que nem todo o dinheiro do mundo conseguia apagar. Culpa. "E isso acaba hoje."
murmurou. Horas depois, o carro preto parou em frente à mansão. Sem aviso, sem protocolo, sem avisar ninguém. Dentro da casa, Dona Marta limpava o chão quando ouviu o barulho da porta. "Quem é agora?" reclamou a patroa do alto da escada. Eduardo entrou. Jeans simples, camisa comum, olhar firme. A patroa franziu a testa. "Quem é o senhor? Aqui não é lugar para visitas sem hora marcada." Eduardo olhou ao redor e depois para a mãe. Ela congelou. "O filho!" Naquele instante, o tempo parou. E o maior segredo daquela casa estava prestes a ser revelado. O pano de chão caiu das mãos de Dona Marta. "Eduardo!" repetiu, com a voz tremendo, como se estivesse vendo um fantasma. Ele caminhou até ela e a abraçou forte. Um abraço que carregava anos de ausência, silêncio e sacrifício. "Mãe", disse ele baixinho, "me perdoa." A patroa desceu os degraus devagar, tentando entender aquela cena que não fazia sentido algum. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com o tom impaciente de sempre. "Marta, quem é esse rapaz?" Eduardo se virou lentamente. "Sou o dono da casa." A frase caiu como um trovão. "Como é que é?" O patrão apareceu na sala, rindo, incrédulo. "Você está louco?" Eduardo não levantou a voz. Não precisava. "Esta mansão está registrada no meu nome há 6 anos, disse, tirando o celular do bolso. "Posso mostrar os documentos se quiserem." O silêncio foi absoluto. A patroa sentiu as pernas enfraquecerem. O patrão parou de rir. Dona Marta estava em choque. "Filho, o que você está falando?" sussurrou. Eduardo segurou as mãos dela. "Eu sou milionário, mãe. Sempre fui. Só nunca te contei." As palavras ecoaram. A mulher que foi humilhada naquela casa por anos era a mãe do verdadeiro dono. E pela primeira vez, o poder tinha mudado de lado. A patroa sentou no sofá como se o chão tivesse sumido. O patrão passou a mão no rosto, tentando entender como tudo aquilo tinha escapado ao controle. "Isso é algum tipo de brincadeira?" murmurou ele, ainda tentando rir. Eduardo caminhou até a mesa de centro e pousou o celular ali. "Extrato bancário, escritura, contratos", disse com calma. "Dinheiro nunca foi problema para mim. O problema sempre foi o respeito." A patroa engoliu seco. "Marta", começou ela, mudando o tom. "Se houve algum mal-entendido..." Eduardo ergueu a mão. Não houve mal-entendido. Houve humilhação." Ele olhou para a mãe. "Quantas vezes te trataram como se você não valesse nada?" Dona Marta baixou os olhos. A voz saiu fraca. "Não precisa disso, filho." "Precisa, sim", respondeu ele. "Porque enquanto você fazia empréstimo para sobreviver, eles viajavam. Enquanto você contava Pix, eles riam." O silêncio voltou. A patroa começou a chorar. "Eu não sabia. Eu juro." Eduardo foi direto. Sabia que ela era humana. E mesmo assim, escolheu humilhar. A casa inteira parecia menor agora. E aquela era só a primeira consequência. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Não havia prazer algum naquele momento. Não era vingança. Era correção. "Mãe", disse ele com voz firme, "você não trabalha mais aqui. Nunca mais." Dona Marta arregalou os olhos. "Mas, filho, e o meu trabalho?" "Seu trabalho sempre foi ser mãe", respondeu ele. "E você já fez mais do que devia. Muito mais." A patroa se levantou num pulo. "Espera, a gente pode conversar. Marta é quase da família." Eduardo sorriu de canto, sem humor. "Família não humilha. Família não faz alguém se sentir lixo. Família não joga na cara que tem dinheiro enquanto o outro passa necessidade." O patrão tentou interferir. "Olha, Eduardo, vamos resolver isso de forma madura. A casa, os acordos, já resolvi", cortou Eduardo. "Vocês não moram mais aqui." "Como assim?" a patroa gritou. Eduardo foi direto. "O contrato de comodato será encerrado hoje. Vocês têm 30 dias para sair." O choque foi imediato. "Você não pode fazer isso", disse o patrão. "Isso é um absurdo." "Absurdo", respondeu Eduardo. "É uma mulher humilhada trabalhar anos numa casa que é do próprio filho, sem ninguém saber." Dona Marta começou a chorar. Não de tristeza, de alívio.
Anos de silêncio estavam sendo ouvidos, finalmente. Mas ainda havia uma última camada de dor a ser exposta. Dona Marta chorava sem conseguir conter o corpo. As mãos tremiam. Não era alegria pura. Era mistura de tudo. Alívio, choque, culpa, muita culpa. Meu filho, disse ela com a voz falhando, por que você não me contou? Eu passei tanta coisa. Fui humilhada tantas vezes. Se eu soubesse. Eduardo segurou o rosto dela com cuidado. Justamente por isso, mãe. Porque você é forte demais. Porque mesmo sendo humilhada, você nunca deixou de ser digna. Eu tinha medo de te perder. Medo de você achar que não era mais necessária. Ela soluçou. Eu fiz empréstimo, Eduardo. Passei vergonha pedindo Pix, tudo achando que você precisava de mim. O silêncio ficou pesado. E eu precisava, respondeu ele. Precisava do seu amor, do seu exemplo, não do seu dinheiro. A patroa observava aquela cena com os olhos cheios de medo. Pela primeira vez, ela não estava no controle. Não havia gritos, nem ordens. Só verdade. Você sabe o que mais dói? Continuou Eduardo, olhando para a mãe. Saber que você foi humilhada dentro de uma casa que sempre foi sua, e eu não estava aqui para impedir. Dona Marta apertou o filho contra o peito. A culpa não é sua, meu filho, sussurrou. Mas ele sabia. Agora era hora de transformar dor em justiça. A patroa tentou recuperar o controle pela última vez. Endireitou a postura, respirou fundo e falou num tom que misturava desespero e falsidade. Eduardo, vamos conversar com calma. Tudo isso pode ser resolvido. Afinal, somos todos adultos. Mãe forçou um sorriso. Marta sempre foi bem tratada aqui. Eduardo virou devagar. Não minta, disse, seco. Minha mãe foi humilhada. E não foi uma vez só. Ele tirou outro documento do bolso. Além de donos dessa casa, eu e meus sócios somos investidores de empresas onde vocês prestam serviço. Contratos que exigem cláusulas claras de conduta ética. O patrão empalideceu. Isso não tem nada a ver com negócios. Tem tudo a ver, respondeu Eduardo. Quem humilha pessoas não tem ética. E quem não tem ética não merece confiança, nem dinheiro. Dona Marta observava em silêncio. Pela primeira vez, não sentia medo. Sentia que a verdade estava falando por ela. A partir de hoje, continuou Eduardo, todos os contratos com empresas ligadas a vocês serão revistos. Não por vingança, por coerência. A patroa desabou no sofá. Você vai destruir a nossa vida. Eduardo respondeu sem levantar a voz. Não, vocês fizeram isso sozinhos quando escolheram humilhar quem não parecia rico. O silêncio que se seguiu foi pesado, definitivo, e naquele instante, Dona Marta deixou de ser a empregada humilhada para se tornar a mãe de um homem que usava o poder para corrigir injustiças. Mas ainda faltava o encerramento mais importante, o futuro dela. Eduardo levou Dona Marta para fora da mansão. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Aquele lugar que por tantos anos foi cenário de humilhação, agora ficava para trás. Mãe, disse ele, abrindo a porta do carro, sua vida muda hoje. Ela respirou fundo, ainda tentando entender tudo. Eu não quero luxo, meu filho, respondeu. Só quero viver em paz. Eduardo sorriu. E é exatamente isso que você vai ter. No caminho, ele explicou. Uma casa simples, confortável, no bairro que ela gostava. Nada de ostentação. Nada que a fizesse se sentir deslocada. E mais, um fundo mensal para que ela nunca mais precisasse fazer empréstimo, nunca mais contasse Pix com medo, nunca mais aceitasse ser humilhada por causa de dinheiro. Dona Marta chorava em silêncio. Eu trabalhei tanto e sempre achei que ser rico era coisa de outro mundo. Ser rico de verdade, respondeu Eduardo, é não precisar se curvar para ninguém. Ela segurou a mão do filho. Promete que não vai mudar quem você é? Eduardo apertou a mão dela. Prometo usar o que tenho para proteger, não para humilhar. Aquele momento não era sobre status, era sobre justiça. Na manhã seguinte, Eduardo voltou à mansão. Não para morar, não para discutir,
mas para encerrar um ciclo. Os antigos patrões o aguardavam na sala, tensos, abatidos. A casa parecia diferente agora, vazia de arrogância. Sem o poder que acreditavam ter, restava apenas o medo. Viemos pedir uma última conversa, disse o patrão com a voz trêmula. Podemos resolver isso de forma civilizada. Eduardo manteve a calma. Sempre foi possível resolver de forma civilizada, respondeu. O problema é que vocês escolheram a humilhação. Ele caminhou pela sala, observando os detalhes que a mãe limpava todos os dias. Cada canto dessa casa tem o esforço de uma mulher que vocês trataram como nada. Cada objeto foi tocado por mãos humilhadas, cansadas e ainda assim honestas. A patroa tentou se justificar. Você precisa entender, a gente vive num mundo competitivo. Quem tem dinheiro manda. Eduardo parou. Aí está o erro, disse firme. Quem pensa assim nunca será realmente rico. Só poderoso por um tempo. Ele se aproximou da mesa e colocou um envelope. Aqui estão os termos finais. 30 dias, sem negociação. O patrão abaixou a cabeça. Você está sendo cruel. Eduardo respondeu com serenidade. Crueldade é fazer alguém trabalhar com medo, dívida e vergonha. Crueldade é obrigar alguém a fazer empréstimo, contar Pix no fim do mês e ainda sorrir para não ser demitida. A patroa chorava agora. Não havia mais argumentos. Isso não é vingança, finalizou Eduardo. É consequência. Ele se virou para sair. E naquele momento, os antigos donos entenderam tarde demais. O verdadeiro poder nunca esteve nas mãos deles. A notícia não demorou a correr. No bairro, entre antigos conhecidos, prestadores de serviço e pessoas que frequentavam aquela casa, a história começou a se espalhar como um sussurro que virou conversa aberta. A empregada, humilhada por anos, era a mãe do milionário dono da mansão. Alguns sentiram vergonha, outros incredulidade. Houve quem tentasse defender os antigos patrões, dizendo que ninguém sabia. Mas a verdade era simples e incômoda. Não era preciso saber para tratar alguém com respeito. Dona Marta, agora em sua nova casa, simples e aconchegante, começava a viver algo que nunca teve: tranquilidade. Acordava sem despertador, tomava café sem pressa, não precisava mais contar dinheiro, nem se preocupar com o empréstimo, nem sentir o coração apertar ao mandar um Pix que fazia falta. Mas o mais importante, ela não sentia mais medo. Engraçado, né, filho? Disse ela certa tarde, sentada na varanda. Passei a vida achando que era pequena. Hoje vejo que pequena era a forma como me tratavam. Eduardo sorriu. Aquilo valia mais do que qualquer patrimônio. Enquanto isso, os antigos patrões enfrentavam as consequências silenciosas. Contratos suspensos, parcerias desfeitas, convites que não chegavam mais. No mundo dos ricos, reputação vale tanto quanto dinheiro. E eles aprenderam da pior forma, porque quem humilha alguém hoje pode estar humilhando o próprio futuro. Só faltava um último capítulo. Um fechamento que transformaria dor em ensinamento eterno. Meses depois, Eduardo organizou um pequeno encontro. Nada luxuoso, nada para a imprensa. Apenas pessoas importantes para Dona Marta. Vizinhos antigos, amigas de trabalho, gente simples que conhecia a história dela desde antes da humilhação virar notícia. Dona Marta estava diferente. Não nas roupas, no olhar. Ela não precisava mais se encolher. Não precisava baixar a cabeça, não precisava aceitar ser humilhada para sobreviver. Eu nunca quis ser rica, disse ela emocionada, segurando o microfone com as mãos trêmulas. Eu só queria respeito. Todos ouviram em silêncio. Passei anos limpando o chão dos outros achando que o problema era eu, continuou. Hoje eu sei que não era falta de dinheiro, era falta de humanidade. Eduardo observava à distância, orgulhoso. Depois do encontro, ele se aproximou da mãe. Mãe, agora o mundo sabe quem você é. Ela sorriu. O mundo não precisava saber que você é milionário, meu filho. Precisava aprender a não humilhar ninguém. Ela o abraçou forte. Lição final.
Quem mede valor pelo dinheiro é pobre de espírito. Quem humilha alguém revela sua própria miséria. E quem usa a riqueza para proteger a dignidade, esse sim é verdadeiramente rico. Se essa história tocou seu coração, curta, se inscreva no canal e compartilhe, porque respeito não se compra, se pratica.